As Três Montanhas, Esoterismo Iniciático Gnóstico, Venerável Mestre Samael Aunveor. Mensagem de Natal de 1972-1973. Prefácio da edição original, pelo Venerável Mestre Garga Cuitines. Com este livro, os estudantes gnósticos antigos, os ocultistas das escolas superiores e os religiosos avançados conhecerão a senda da liberação, a qual pela primeira vez na vida é dado a conhecer por meio de obra impressa. A doutrina gnóstica básica nos leva ao conhecimento do corpo físico, da alma mortal e do espírito imortal. Conhecendo nosso corpo, saberemos em que veículos andamos e quem o controla e o governa. Compreenderemos ainda que podemos melhorá-los e também melhorar o seu dono. Ficamos sabendo que quem maneja o corpo é a alma e que esta é resultante ou consequência da peregrinação do espírito na matéria. Nós denominamos de alma sanciente porque até aí é produto dos sentidos, e consciente porque é conhecimento vivido, daí provém o nome consciência. Nos é ensinado a converter a alma mortal em alma imortal. A consciência, ou seja, nossa alma, é liberada por meio de três fatores que a revolucionam: morrer, nascer e sacrifício. A consciência está adormecida hoje dentro de milhares de vícios, manias e defeito, os quais, como lastro indesejável, carregamos conosco em nosso interior. Devemos liberar a alma e Prometeu, sobre o qual nos fala a mitologia grega e que se encontra acorrentado à rocha enquanto um abutre devora o seu fígado. Da mesma forma, todos nós temos o nosso Pai bem-amado acorrentado à viva rocha da matéria, incapacitado de se manifestar. Quando destruímos os nossos defeitos, que pertencem ao morrer, melhoramos o nosso corpo, porque limpamos os nossos sentidos físicos, que são os nossos informantes. Eles se purificam e passam a ver a realidade com nitidez. O brilhante é puro quando não possui manchas. O mesmo acontece com o nosso corpo quando eliminamos os nossos defeitos. Para nascer, usamos nossa semente, energia sexual. Todo nascimento depende da energia criadora. Quando a aproveitamos a nosso favor, outros corpos ou veículos nascem em nós, que são os corpos vital, astral, mental e da vontade. Estes veículos aumentam as nossas capacidades cognitivas e nos capacitam para o estudo superior, transcendental. Somente o homem superior é capaz de se sacrificar por seus semelhantes. Só assim o homem compreende o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando tivermos realizado em nós mesmos este conhecimento, então estaremos em condições de escalar a primeira montanha, da qual nos fala o mestre Samael neste livro, a montanha da iniciação. A segunda montanha é a montanha da ressurreição. É a magnífica manifestação da mônada divina em nós.
é a encarnação do terceiro Logos, que também corresponde ao Divino Espírito Santo de Deus. Nessas condições, nos tornamos filhos da ressurreição. Desaparecem os corpos de pecado e o homem se torna filho de si mesmo, que também Jesus chamou o Filho do Homem. A terceira montanha é a montanha da ascensão. Como diz seu nome, ela nos leva ao absoluto, totalmente liberados. Cada uma dessas montanhas tem as suas próprias iniciações. A sabedoria da transmutação é variada. Por seu intermédio, desentranhamos os mistérios mais complicados, como, por exemplo, o da vaca sagrada, que é a nossa divina mãe Kundalini individual, o Espírito Santo em nós, Júpiter é a vaca, formam o casal divino interno de cada criatura. Muitos se desacoroçoam ao ler os múltiplos relatos que nos dá o Mestre, para nos levar paulatinamente a essa verdade. Na mesma proporção em que os pais cuidam de fazer seus filhos conhecerem os mistérios da sua origem e procriação, entretanto, este conhecimento é recebido pela alma de cada leitor. Não importa que os adormecidos sentidos não compreendam este conhecimento no momento, mas se perseverarem nestes estudos, chegarão a compreender no devido tempo que mesmo modo que a criança, quando chega a hora de entender os mistérios de sua vinda ao mundo. Assim, ao seu tempo e hora, o leitor saberá que Kundalini é a chama do amor, o fogo erótico, o fogo divino, nossa serpente de fogo. Fala-se aos estudantes sobre a pedra filosofal. Com o passar do tempo, os estudantes irão compreender que esta pedra filosofal é o sexo, o qual, quando se conhece profundamente, nos transforma radicalmente. O sêmen é a nossa semente, é a entidade viva a nosso serviço. Compreendendo a usá-la e dissolvendo o nosso ego animal, estaremos fazer o solvit e coagula que tanto nos falam os alquimistas medievais. Sobre a clavícula de Salomão, ou seja, a dissolução do ego, serve para evitar que os distintos centros magnéticos do corpo, intelecto, movimento, sentimento e instinto, roubem a preciosa energia do hidrogênio Si12 do centro sexual. Roubo esse realizado pelos defeitos que vivem no templo vivo, que é o nosso corpo físico. Devemos expulsar estes defeitos que mercantilizam conosco, tal qual nos ensinou o Filho do Homem. Quando acabamos com esse roubo de forma total, nasce em nós o Rei da Criação, o homem autêntico. Telema. A vontade criadora é o instrumento que converte em outro os simples metais. Quer dizer, o mal em bom, os defeitos em poderes. O lado oposto de um defeito é um poder. É preciso transformar a preguiça em diligência, a covardia em valentia, a mentira em verdade, a fornicação em castidade, a luxúria em temperança e o ódio em amor. A Gênesis de Enoque. As tremendas energias sexuais que avassalam o nosso planeta na primavera incitam a reprodução das espécies.
Os gnósticos sabem evitá-las mediante a prática anual da quaresma de continência e abstinência, deixando de comer qualquer tipo de carne e também suspendendo as práticas do arcano AZF, que é a união amorosa. Esse fato sucede desde os 40 dias contados a partir da Sexta-feira Santa para o hemisfério norte. Os 40 dias anteriores à Páscoa é uma forma equivocada de guardar a quaresma, porque não correspondem com a presença das forças sexuais na natureza. As leis da natureza só as compreendem aqueles que têm os sentidos internos despertos e podem ser escritas porque se desfiguram. Nos evangelhos essênios de João, os quais somente agora a cristandade está conhecendo, os gentios, que também são os externos, perguntaram ao Mestre Jesus: quais são as leis da vida? E Jesus Cristo respondeu, sentado em meio a eles: em verdade vos digo que ninguém poderá ser feliz exceto aquele que siga a lei. Os gentis retrucaram: mas todos cumprimos as leis de Moisés, nosso legislador, tais quais estão nas Sagradas Escrituras. E Jesus Cristo respondeu: não busquei a lei em vossas Escrituras, porque a lei é divina, enquanto as Escrituras não morrem. Em verdade vos digo que Moisés não recebeu as leis de Deus por escrito, mas sim na forma de palavra viva. A lei é a palavra viva do nosso Deus vivo, o Cristo íntimo, para profetas viventes, para homens viventes ressurrectos. A lei está escrita em tudo aquilo que tem vida, mas principalmente buscai-a dentro de vós mesmos. Porque em verdade vos digo, todas as coisas estão mais próximas de Deus que as Escrituras que carecem de vida. Estes ensinamentos nos conduzem à nossa bendita Ram-Io, a Virgem Mãe, filha de teu Filho. Como lemos em Dante Alighieri, em forma poética, ela aparece no drama de nossa vida e nos ajuda a eliminar os nossos defeitos que se ocultam profundamente nos distintos estados de nossa consciência. O ouro é testado no fogo, a virtude da tentação. É por aí que poderemos eliminar os nossos defeitos. Nossa bendita cumpre um importante papel neste trabalho esotérico. O mensageiro cósmico Samael Aunveor disse aos seus inimigos gratuitos, no afã de não gerar polêmica: não se incomodem com minha humilde pessoa. Eu aceito que sou um imbecil, disse o mestre Samael. Mas, pelos vistos, os seus delatores não aceitam isso, já que seguem atacando o mestre Samael. Agora ele disse aos membros do MGCU para que queiras visitar um carteiro, um simples chefe de família. Sabemos que isso desconcerta muita gente, porém ouvi atentamente. É um mensageiro imortal, mestre Samael, que nos brinda com pão de puro trigo, com alimento para o nosso Espírito Santo. Bem poucas vezes temos que ouvi-lo e senti-lo em nossa vida. Devemos guardar respeitoso silêncio diante do seu pedido. Estes ensinamentos do quinto evangelho são para a sexta e para a sétima raças das humanidades futuras.
do nosso planeta Terra, e também para aqueles que agora queiram viver e desfrutar da sabedoria do amanhã, para que saibam se defender nos combates desta espantosa tempestade que açoita hoje as espécies humanas.